Olá, o meu nome é Valdir, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu quero abordar neste vídeo um assunto muito interessante que é a respeito das crianças no culto. Em primeiro lugar, eu quero dizer que os pais são os primeiros responsáveis para dar à criança o conhecimento de Jesus. Então, eles ensinam a respeito do amor de Deus, da bondade de Deus, sobre Jesus, quem ele fez, a sua morte na cruz, o seu nascimento e assim por diante. Então, este é um papel importante que os pais exercem juntamente com os seus filhos. Também os pais levam os seus filhos à pia batismal logo no início, especialmente quando a criança ainda é pequena, leva a pia batismal para que ela possa ser também reconhecida dentro do reino de Deus através da aplicação da água, juntamente com as palavras "Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo". Um outro detalhe importante a ser ressaltado é de que as crianças também fazem parte da congregação. No hall de membros de uma congregação, ali estão arrolados os adultos e também as crianças. Portanto, as crianças fazem parte da igreja, fazem parte do culto e elas deveriam participar do culto. Existem alguns pais que acabam se afastando um pouco da igreja ou se afastando um pouco dos cultos, especialmente quando as crianças são pequenas. E eles argumentam mais ou menos assim: o meu filho chora muito na igreja, incomoda a mim, incomoda as outras pessoas, eu não consigo prestar atenção nas palavras ou no culto, ou eu não consigo participar do culto. Eu vejo que alguns irmãos da igreja acabam olhando para mim de uma forma atravessada e assim por diante. Bom, este é um argumento falho, porque a criança ela pode estar incomodando na igreja porque o local é desconhecido. No momento em que esta criança vai se ambientando naquele espaço, a tendência desta criança é diminuir o choro e cada vez mais se amoldar à situação ou ao espaço que está sendo proposto para ela ali durante o culto. Então, eu digo aos pais, não deixem de levar os seus filhos aos cultos, acreditando que talvez eles possam incomodar porque choram ou algo parecido. Algumas vezes os pais não levam os seus filhos ao culto porque acham que eles são muito pequenos, ou por uma condição climática, por exemplo, ou porque está muito frio, ou porque está chovendo demais, ou talvez uma situação bem simples acaba então deixando de levar os seus filhos ao culto, e muitas vezes os próprios pais também acabam deixando de participar de uma atividade da igreja e colocam a responsabilidade diante do seu filho. Veja bem, uma pessoa adulta não pode justificar a sua ausência no culto colocando a responsabilidade em cima de uma criança. Ele precisa tomar ciência de que ele é responsável nesse processo de educação juntamente com os seus filhos. Eu quero então, neste vídeo, agora, dar algumas dicas importantes para os pais, para a igreja, a respeito desse assunto sobre crianças no culto. Primeiro ponto que eu quero então destacar: não deixe de levar. Leve sempre as crianças no culto, porque assim elas também vão se acostumar. Assim como a criança vai para a escola, e ali ela começa a se acostumar com o ambiente estudantil, com o ambiente escolar, esta criança também vai se ambientar na igreja e vai se acostumar. Então, quanto mais eu posso levar, melhor condições eu estou colocando na vida dos meus filhos para que eles possam também se acostumar dentro da igreja. Uma outra dica interessante que eu quero colocar: não leve brinquedos, especialmente aqueles que são brinquedos barulhentos e que possam despertar outras crianças. É bom sempre lembrar que a igreja não é uma creche, a igreja não é um parque de diversão, a igreja é um local de culto, local de adoração, e a criança desde pequena, ela vai entendendo este processo, vai entendendo este local como sendo local de adoração, juntamente com a sua família e as demais famílias da igreja. Então fica uma dica aos pais de não levarem brinquedos com os seus filhos para a igreja, especialmente se forem brinquedos que causam barulho na igreja e que possam despertar o interesse das outras crianças dentro da igreja. Outro detalhe importante, uma dica que eu quero dar: converse sempre com seus filhos, antes do culto e depois do culto. Conversem sobre eles, o que vocês vão fazer, vocês vão para a igreja, vão adorar. E que é importante as crianças também participarem do culto, de cantar, de louvar, de ouvir a palavra e assim por diante. E depois do culto também converse com seus filhos, dando feedback a eles, como é que foi o culto, conversem sobre o culto, sobre a mensagem, sobre as pessoas, sobre as músicas. E assim essas crianças, mesmo que sejam pequenas, elas vão começando a aprender este processo do que significa o culto nas suas
vidas e vão acabar cada vez mais gostando de ir para a igreja. Eu já ouvi muitas vezes crianças dizerem assim: eu vou para a igreja e meu pai tem que me levar. Às vezes os pais não estão muito afim de ir para a igreja, mas a criança insiste, ela bate o pé para que os seus pais vão para a igreja. Isso é bonito, porque as crianças querem estar na presença do Senhor, querem participar de um culto na igreja. É importante colocar que a criança na igreja, para ela deve ser algo prazeroso. Às vezes, no passado já acontecia muito disso, uma criança ela chorava na igreja, os pais ou incomodavam na igreja, e os pais levavam ela para fora da igreja, às vezes davam um puxão de orelha, chamava atenção, essa criança chorava fora da igreja, isso despertava a igreja que estava lá no culto, ouvindo toda aquela cena que estava acontecendo lá fora, aí aquela criança volta para a igreja, ou meio choramingando e assim por diante. Isso não é prazeroso para a criança, é preciso ajudá-las nesse sentido de, é evidente que o momento é diferente, o culto é um momento especial, mas a criança precisa também ter este prazer de poder participar na igreja. Ela não pode ir para a igreja pensando que ao ir para a igreja ela vai sofrer as consequências, vão puxar a sua orelha, vai apanhar ou algo parecido. Não, a criança precisa ir com muita alegria para dentro de uma igreja, para dentro de um culto. Por outro lado, também é importante colocar aqui o papel da igreja. A igreja, os irmãos da igreja, precisam também receber bem as crianças. Não somente os adultos, os pastores também podem receber bem as crianças. Às vezes se cumprimenta um adulto e não se cumprimenta a criança. A criança, quando vai à igreja, havendo os seus recepcionistas na igreja, esses recepcionistas, se for necessário se ajoelhar para estar junto delas, para cumprimentá-las, dar-lhe um abraço e chamá-las bem-vindo ao culto, isso vai fazer uma diferença muito grande na vida dessas crianças. Então, esse é o papel da igreja. Se a igreja pode ter dentro da sua estrutura um berçário, isso também é interessante, especialmente as igrejas novas que estão em construção ou igrejas que estão sendo reformadas, se puderem adequar um local onde as crianças possam, especialmente as crianças de peito, as mães possam ter um local para que trocar a fralda, possa amamentar essa criança, isso vai ser também legal, vai ser bacana. Então, se as igrejas puderem se estruturar desta forma, com berçário, isto será muito útil para a vida da igreja e também das crianças. Também, se a igreja puder ter um espaço, talvez na parte de trás, onde os pais possam eventualmente se levantar caso a criança está chorando, ela quer dormir, ela precisa ser ninada. Então o pai ou a mãe pode ter um espaço para caminhar no fundo da igreja ou ficar em pé no fundo da igreja e assim então ninando essa criança para que ela possa dormir com tranquilidade. Então isso são espaços que nós vamos reservando dentro da igreja para que as crianças também possam ter esse local aconchegante e os pais também possam ter um local agradável onde possam estar junto com seus filhos e ao mesmo tempo participar do culto. E ainda eu quero dar uma outra dica, que são os sermonetes ou as mensagens curtas que podem ser dirigidas às crianças. Eu já vi vários pastores que sentam no altar e ali junto às crianças no altar e contam uma história bíblica ou um trecho da Bíblia Sagrada, ou faz uma oração junto com as crianças. É um pequeno sermonete. Isso é legal também, isso ajuda as crianças a que elas se sintam cada vez mais presentes no culto, elas gostem também de participar daquele culto. Então vejam você que nós não podemos deixar de levar as crianças na igreja. Não vamos colocar qualquer obstáculo para que elas venham ao culto, seja ele qual for. E especialmente aqui, eu quero ainda destacar que às vezes as crianças participam de um aniversário, por exemplo, e os pais trocam o aniversário e não vão para a igreja por causa de uma festa de aniversário. É importante colocar isso para a criança, que é hora do culto, hora do culto. Hora da festa de aniversário, hora de festa de aniversário. Assim nós poderíamos dar várias dicas para vocês a respeito desse assunto sobre as crianças no culto. Mas eu quero finalizar dizendo, não deixem de levar as crianças ao culto. Elas fazem parte da igreja. E desde pequenas elas vão começando a entender sobre a palavra, sobre a liturgia, sobre as músicas, sobre a oração. E quando elas se tornarem adolescentes, jovens, adultos, elas já tiveram toda uma caminhada dentro da igreja, porque os pais assim proporcionaram a elas.
Espero ter contribuído um pouco nessa reflexão. Se você tiver qualquer dúvida, comentário, você poderá escrever para a gente. Dê um like também nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, está convidado a se inscrever. E compartilhe este vídeo para outras pessoas, assim outros possam também ouvir essa palavra, refletir sobre esse assunto. Deus abençoe. Um grande abraço.